Boa noite, gente. Vamos chegando aí. Boa noite, gente. Como que vocês estão? Hoje nós vamos ter uma live muito legal, com muito conteúdo, com a doutora Thalita Camata, minha parceira de trabalho. A gente atende juntas, né, no Instituto Vitalitar em Colatina. Boa noite, gente. E aí, tudo certinho? Como que vocês estão hoje? Já tomaram sua água? Ó, 8 horas da noite, já era para todo mundo já ter cumprido praticamente a ingestão de água, hein? Vou convidar já a doutora Thalita para ela entrar, que ela já está aqui. Então, pra gente não demorar muito, né? Para ser uma live com bastante conteúdo e sucinta também, com certeza. E aí, gente, vou aceitar aqui a solicitação da doutora Thalita. Oi! Boa noite. Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo bem? Vocês como estão? Você tá me ouvindo? Bem? Estou. Tava um pouquinho Ai, baixinho, mas agora deu uma melhorada. deu uma melhorada? Ah, então tá bom. Gente, essa é a doutora Thalita, maravilhosa, dermato da clínica, que nós atendemos juntas. Isso. Hoje quase não se vê, mas a gente atende junto. É, eu vou muito rápido, né, para Colatina consultar, então é que a gente acaba se vendo muito corrido. A gente vai se ver mais porque eu sou uma futura paciente, né? Tá travando um pouquinho, Thalita, mas acho que vai dar certo. Já deu, né? Qualquer coisa você me fala. Tá bom. Você me fala um pouquinho, né, para o pessoal te conhecer, qual é a sua especialização? Então, sou Thalita Camata, né? Especializada em dermatologia, já há, nossa, 3 anos, né? E atuo em Colatina e Santa Teresa atualmente. Então, Colatina é minha cidade foco aí, mas eu faço atendimentos uma vez a semana em Santa Teresa, para quem precisar. Ai, que legal. E hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto muito legal, né? Que é a correlação do. Se tem uma correlação, né, do nosso intestino com a nossa pele, né? Se o nosso intestino influencia na saúde da pele. E o que que vocês acham? Já até fiz um post, né, sobre isso, dando uma ajudinha aí. A doutora Thalita também posta muitas coisas, muito conteúdo legal, que eu acho que pode somar muito aí para vocês. Inclusive, fiz uma enquete Mas esses dias também, perguntando sobre o intestino, e muita gente não sabia da relação. Intestino olha só, e tem uma correlação muito grande, né, doutora Thalita? A tem. saúde da nossa, eu falo assim, a saúde da nossa pele, ela é totalmente reflexo, né? É uma coisa disso que a gente fala muito, né, que é totalmente reflexo do que acontece dentro do nosso corpo. Exatamente. A nossa genética, eu acredito que influencia muito, né, na nossa pele. Eu vejo que, igual meu pai, tem um pouquinho de, como que fala? Dermatite, né? E eu Uhum. vejo que eu tenho um pouco também. E tem correlação mesmo, né? Às vezes algumas questões genéticas, assim, de, sei lá, de melasma. Tem várias dermatoses e dermatites que são relacionadas com genética, mas eu não acho que seja a causa principal. Os fatores Uhum, externos, ambientais, alimentação tem muita influência não só na pele, mas em tudo no nosso organismo, né? Então, sim. o que não dá para a gente mudar, ok, que é a genética, mas o que dá para a gente mudar são os fatores ambientais. A gente tem que trabalhar em cima disso. Verdade, com certeza a alimentação impacta muito, né? E ela está totalmente ligada com isso. E você acredita que o estresse também pode influenciar assim na nossa pele também?
Sim, é Parece que diretamente ligado. Existem várias dermatoses também que são relacionadas com estresse. Normalmente não são 100% das causas, mas o estresse é um agravante importante em vários casos. sim. Urticária, nossa, eu atendo isso demais. Urticária é Uhum. piorada pelo estresse, psoríase. Uhum. Eu observo nos pacientes, né, em consultório, que quando a gente está com quando o paciente está mais estressado mesmo, num período, às vezes, final de ano, que eu observo até nos exames, né, o cortisol dele mais elevado, isso acaba interferindo também na pele, né? Dando às vezes mais acnes, outras alterações mesmo, né? Eu vejo que tem uma correlação bem grande mesmo. É direta. Sim. E, gente, o que que nós vamos falar hoje é sobre essa comunicação. Existe uma amizade entre, como eu já falei que o nosso intestino ele tem uma amizade com vários órgãos, né? E a nossa pele é um órgão também, né, doutora Thalita? É o E maior órgão é do o nosso maior, é o maior órgão do nosso corpo, para quem não sabe, né? E o nosso intestino, ele tem uma amizade, uma conexão com a nossa pele que é muito real, né? Muita gente, igual ela falou, que ela fez a enquete, nem sabia dessa correlação, mas o que acontece é que quando os micro-organismos, né, que habitam no nosso intestino, eles têm interferência sobre a nossa digestão, sobre a nossa absorção de nutrientes, mas eles impactam também na nossa pele. Isso é capaz de agir na nossa pele mesmo, né, no nosso rosto, no nosso corpo. Quando o paciente ele tem uma disbiose, principalmente, que é uma alteração ali da quantidade de bactérias, da qualidade dessas bactérias, quando ele tem essa alteração, ou outros também, outras questões intestinais, quando o paciente tem um supercrescimento de bactérias no intestino, então qualquer desordem intestinal pode interferir na nossa pele. Tanto que eu observo que os pacientes que têm disbiose, ou SIBO, né, que é o supercrescimento bacteriano, eles são mais afetados, né, pelas acnes, pela rosácea, pelas dermatites. Então, a gente observa uma maior vermelhidão, uma maior irritação, tanto que é um dos sinais também, né, quando o paciente, às vezes, ele está com uma intolerância à lactose. Às vezes ele sente sintomas tão levinhos, mas uma coisa que ele me fala: nossa, Hanna, eu como às vezes algum leite derivado e eu fico ali com assim, a pele toda, tipo, empoladinha, assim, né? Então, o nosso intestino e a nossa pele têm uma correlação muito grande. E da mesma forma que o intestino saudável, ele também pode interferir. Então, no tratamento, né, eu falo, a doutora Thalita vai falar um pouquinho aí de algumas doenças, né, e um pouquinho do tratamento delas, mas eu falo assim, no tratamento em geral, a nossa alimentação, sendo uma alimentação mais saudável, de você cuidar mesmo de dentro para fora, você consegue afetar 100% assim na sua pele. E tem alimentos que são mais inflamatórios para nossa pele mesmo, né, para o nosso corpo. Eu vou falar um pouquinho de alguns alimentos que são mais inflamatórios antes da gente entrar nas doenças ali principais, né, da pele. É, Você está me ouvindo direitinho? Tô. Tá? Os alimentos mais inflamatórios, né, que a gente tem estudos, né, que comprovam isso, são principalmente, né, os carboidratos refinados e os açúcares, que todo mundo ama. Fala, é igual no período pré-menstrual, né, ou nas alterações ali hormonais quando a gente tem, a nossa pele já é afetada. E ainda a gente fala assim, Hannah, mas eu tenho muita vontade de comer chocolate, açúcar nesse período. E aquilo acaba interferindo mais ainda. Porque a gente, querendo ou não, algumas coisas que acontecem na pele são inflamações, né, Thalita? Várias, né? Dermatite atópica, a acne, rosácea, são doenças inflamatórias. E todas as doenças Sim. inflamatórias
de pele respondem a uma inflamação no intestino. Então, é a Sim, inflamação no corpo no geral, né? Então, quem tem sim, um intestino inflamado vai ter uma pele que responde a isso. sim. E aí, os alimentos que são inflamatórios, eles acabam interferindo mais ainda na nossa pele. Principalmente, o açúcar é um alimento muito inflamatório. Eu falo, gente, não é cortar totalmente se você não consegue, mas tentar reduzir aos poucos, acrescentar mais alimentos que são doces, né, para o seu paladar, de forma natural, das frutas, de alguma fruta desidratada. E a gente vai fazendo estratégias ali na sua alimentação para que você não sinta esse impacto, né? Ah, a gente vai tentando. Ah, nossa, Hanna, não vivo sem um chocolate. Às vezes a gente vai colocando um chocolate que tem uma porcentagem um pouquinho mais de cacau, porque o cacau também é antioxidante, né? E o que a gente precisa é entender que realmente o açúcar ele é inflamatório, então ele acaba impactando, né, nessa saúde da nossa pele. Outro alimento muito inflamatório para a pele são as gorduras. A gordura, principalmente a gordura que a gente fala que é uma gordura ali que vem da carne ali exposta, aquela gordurinha da picanha, Aquela gostosa do churrasco. aquela gostosa do churrasco, isso aí. Aquela gordura, né, que vem dos alimentos industrializados, uma gordura que é saturada, que é gordura trans, né, aquela gordura que é até às vezes acrescentada no alimento industrializado para ela manter o tempo de conservação dele, né? Manter ali muito mais tempo na prateleira. Essa gordura do sorvete é uma gordura que é mais inflamatória. Então, vocês sabem, a gordura da fritura mesmo. Come ele, fica no final de semana todo consumindo açúcares, um monte de frituras, de salgadinhos fritos, de lanche. Aí você vai ver, nossa, na segunda-feira me apareceu às vezes uma espinha. Nossa, minha pele já tá mais É irritada. clássico isso. É clássico mesmo, né? Hum. E outro alimento que eu observo que gera uma inflamação, e eu falo, gente, isso nós temos que avaliar no consultório, às vezes individualmente, porque não são todas as pessoas também que sentem com tudo, né? Mais um alimento que é inflamatório em relação à pele é o leite e são os derivados dele. Tem correlações científicas mesmo, né? Tem vários estudos que comprovam a correlação disso. Não é que o leite é um veneno, que não pode tomar leite, não pode consumir queijo, mas a gente vê essa correlação científica e os pacientes têm uma melhora incrível. Às vezes você come, às vezes você tem uma sensibilidade ou uma intolerância ali, né, que pode ser leve, mas isso já demonstra na sua pele. E quando a gente faz uma redução ali de muito, muito queijo, principalmente porque acaba que a pessoa que gosta de queijo, ela gosta também dos queijos que são gordurosos, né? Um parmesão, gosta daqueles mussarela, e são queijos que têm gordura e ainda tem o leite ali na composição, que é um pouco inflamatório para a nossa pele. Então a gente precisa Eu, dosar essas quantidades, né? em consulta, eu Pode falar. sempre pergunto isso para os meus pacientes em relação à alimentação, né? Qual o tipo de Sim, alimentação? E principalmente paciente que vem comigo por conta de acne, eu sempre pergunto sobre carboidratos em geral, né? De alto índice glicêmico, pão, sim. macarrão, essas massas. Açúcares, como você comentou, e o leite derivado de leite, porque muitas Uhum. pessoas não se atentam a isso. E Não realmente sabem mesmo, né? não sabem, mas tem um mecanismo ali já bem explicado de aumento de insulina, de GF1, Sim, aumenta a produção de lipídio, hiperqueratinização e gera uma proliferação de bactérias, dando uma acne aí no final. Ou seja, tem sim. um mecanismo bem explicado em relação a isso, mas não é com Uhum. todos os pacientes. Como você falou, a gente tem que Sim, avaliar, né? Então, isso pode aí. ser que seja o caso de algum paciente que a gente às vezes Uhum. está tratando tudo direitinho e o tratamento aí tá meio agarrado, às vezes pode ser um fator alimentar. Então, eu avalio Exatamente. na consulta e às vezes até prescrevo, acho que você vai falar sobre isso, os probióticos nesses casos, porque Uhum. eu percebo uma melhora importante. Sim, com certeza. E um outro alimento, né, inflamatório também, além do leite e derivados, que muita gente não sabe que tem correlação com a nossa pele, é o amendoim.
nós temos uma classe de alimentos que são mais alérgenos para a gente, né? Nós temos aí os ovos, temos leite derivados, temos trigo, temos o amendoim também, temos o milho. Mas em relação à pele, eu observo mais em relação ao leite e os derivados e o amendoim. Muita pasta de amendoim, que agora Pessoal da nessa academia aí. pessoal de, né, de academia Fitness. que começou a incluir muito. E não, eu falo, gente, não é que é um alimento ruim, mas quando você pega uma amêndoa, uma castanha, uma nozes, ela tem uma composição de mais ômega 3, ômega 9, que são ômegas mais anti-inflamatórios, que eu vou falar que é até interessante. Mas o amendoim, ele tem uma composição de mais ômega 6, que é mais inflamatório. Então, não é que não possa consumir, mas tem que dosar a quantidade, porque ele pode também gerar uma maior inflamação na pele, gerar uma maior produção de sebo, né? Então, acaba interferindo também nessa pelezinha maravilhosa aí. Gente, vocês precisam de ver a doutora Thalita pessoalmente. A pele dela, eu falo que eu quero ficar com a pele igual a dela. Vamos resolver. Vamos resolver isso, né? Vamos. Mas são os principais. E quando a gente pensa, igual eu falei, em desinflamar essa pele, nós pensamos em alimentos anti-inflamatórios, principalmente uma alimentação que é mais baseada em frutas, legumes, verduras, né? Em muita hidratação. Se vocês querem uma pele hidratada, não tem como não hidratar também de dentro para fora, né? Você tomando água, exatamente água. Não adianta, né? Só passar um monte de cremes hidratantes e Não tal, e resolve. Eu não vivo resolve, falando né? isso também, porque às vezes o paciente quer só passar o hidratante ali na pele e esquece que realmente a hidratação via oral é uma das mais importantes mesmo, né? A Sim. hidratação tópica, cutânea, é um extra, né? A principal é Uhum. a via oral. Então, tem que ter a combinação dos fatores, né? A Grazi falou, 6 litros de água por dia tá bom? Meu Jesus! Tá Essa ótimo, toma, né? essa toma água, hein? Com certeza é maior do que a injeção que você precisa, mas tá ótimo, tá maravilhoso, né? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às doenças que a gente for falando também, manda aqui para depois a gente responder, tá bom? Mas é isso. E outra correlação, né, que é anti-inflamatória ou pode ser inflamatória, como a gente falou, é o intestino. Você cuidar da sua saúde intestinal. Porque toda vez que você tem um intestino, que você não vai todos os dias ao banheiro, que você tem sintomas ali, né, ou de diarreia ou da constipação, né, igual eu falei, fica mais de 3 dias sem evacuar, a sua digestão não é legal já. Imagina a sua absorção de nutrientes. Então, às vezes você está talvez se alimentando ali certinho, fala, mas eu me alimento bem, eu já não consumo tanto açúcar, mas isso impacta na sua absorção de nutrientes. E eu vou falar no final da live sobre nutrientes que são muito importantes de você ter o consumo ou de você suplementar também. Só que você precisa ter a sua base funcionando bem, que é o seu intestino, né? Um dos centros ali da sua saúde. Então, ele é muito importante sempre observar, né, se vocês estão indo ao banheiro todos os dias certinho, e isso vai impactar também na saúde da pele de vocês. Uma paciente me perguntou exatamente sobre isso. Se constipação teria alguma com relação direta com a saúde da pele, né? E aí Uhum, foi exatamente que eu falei que eu ia responder aqui, na verdade. Que uhum, você deixa de absorver nutrientes importantes, né? E esses nutrientes que a gente vai sim. falar no final da live ajudam demais na saúde da pele, de cabelo, unha, fortalecimento. Então é mais pela falta da absorção desses nutrientes, né? Sim, com certeza. A, a Daniele falou: estou com constipação e para piorar, tá sangrando quando vou ao banheiro. Tem que avaliar isso, Daniele, porque pode ser alguma inflamação, algum alimento que você está com alergia também. Então tem que observar direitinho como você está se alimentando, porque pode ser também alguma alergia alimentar, né? Ou às vezes a glúten, a leite, mas tem que analisar isso. É importante você procurar um gastro primeiro para você
avaliar a sua função digestiva e procurar um nutricionista também para reajustar a sua alimentação, tá bom? Eliana, como faço para beber água porque não gosto? Ontem eu dei algumas dicas, né, sobre isso na live, mas, gente, uma coisa que eu sempre falo, se você é visto, você é lembrado. Então, isso vale a pena e vale também para a garrafa ou para o copo. Às vezes eu estou no consultório o dia todo. Se eu não tiver ali o estímulo visual da minha garrafa, às vezes eu esqueço, porque é tão corrido em casa também. Às vezes a gente esquece mesmo. Então, tenha sempre uma garrafa do seu lado, um copo do seu lado, e você tem que saber a quantidade que você precisa tomar. Ontem eu ensinei, você tem que calcular pelo menos 35 ml vezes o seu peso. Então, se você tem, vamos supor, 50 quilos, vezes 35, vão dar 1,8 litro, 1,9 litro. Então, é o mínimo que você precisa tomar de água. Então, sempre fazer esse cálculozinho, no mínimo 35 ml vezes o seu peso. Outra coisa, existem vários aplicativos que são legais, né? Tem muitos, né, para você baixar. E se você, né, coloca ele ali, ele vai te lembrando, né? Vai fazendo essa lembrança aí e você consegue facilitar ali sua memória, né? Porque hoje, se a gente não anota as coisas, se não tem, às vezes, um despertador para lembrar, a gente esquece mesmo. Verdade. E eu falo, e ter o estímulo visual. Final de semana, às vezes eu falo assim, nossa, eu não posso deixar de tomar minha ingestão de água. Eu já separo de manhã cedo o meu copo e aí eu coloco na minha cabeça. A minha ingestão são no mínimo 2 litros. Então eu coloco já na minha cabeça, eu preciso tomar pelo menos 4 copos desse, que são de quase 500 ml. E pronto, eu vou calculando ali até findar. Tá bom? E acho que a gente pode falar um pouquinho de cada doença ali, de algumas doenças principais, né, em relação à pele, e a gente vai falando a correlação ali com o intestino. Joia. Tá, vamos lá. Dermatite atópica é uma doença inflamatória mais comum na infância, mas pode perdurar aí até a vida adulta também. E por ser uma doença inflamatória, como eu falei, é comum de alterações intestinais, por aumento de permeabilidade intestinal aí, de células inflamatórias, Sim, piorarem o quadro da dermatite atópica. Tanto que um dos pilares do tratamento também tem sido o uso de probióticos para tentar regular exatamente. essa flora intestinal e melhorar os sintomas da dermatite, né? As Sim, crianças sofrem muito com isso, então o que tiver de benéfico aí para ajudar nesse tratamento é sempre bem-vindo, né? sim. Como a doutora Thalita falou, a dermatite é uma doença que está correlacionada com a inflamação. E se o seu intestino está inflamado, isso pode piorar a sua dermatite. Então, você ter uma microbiota saudável, né? Uma alimentação anti-inflamatória, rica em frutas, legumes, verduras, com menos industrializados, com menos açúcar. E, além o que ela falou, uma das coisas mais interessantes no tratamento é o uso de probióticos. Para quem não sabe, o probiótico você pode adquirir ele de várias formas, mas uma forma que a gente gosta muito é fazer a suplementaçãozinha mesmo ali. É uma cápsulazinha com vários lactobacilos, né? Com vários tipos de bactérias que são muito boas para nosso intestino. E a gente toma uma cápsulazinha disso e você tem um controle melhor das suas bactérias do intestino. Igual eu falei, a desbiose é um descontrole dessas bactérias, né? Dessa qualidade das suas bactérias. O que acontece é que as bactérias que são um pouquinho ruins, elas estão um pouquinho mais altas do que as boas. Então, quando a gente toma esse probiótico, a gente tem um equilíbrio melhor delas. Não é que é para igual o antibiótico às vezes mata tudo, né? As Mas boas e as ruins. ele as boas e as ruins. Mas em alguns momentos, eu acredito que ele deve ser talvez necessário. Só que o probiótico ele faz um controle disso. E com a sua alimentação também mais saudável, mais anti-inflamatória, você também vai controlar essas bactérias, entendeu?
Isso é importante introduzir essa alimentação na infância, né? É a principal faixa etária da dermatite atópica. Sim, Porque ali a gente está formando o paladar da criança. Então, se a gente introduz uma alimentação mais limpa, mais anti-inflamatória, a gente previne esse tanto de complicações, né, de pele, de intestinais ao longo da vida dessa criança. sim. E como que tem gente, né, Thalita, com. Eu vejo no consultório mesmo, como tem gente com dermatite, com rosácea, Muito. com tantos desses problemas, né, inflamatórios mesmo. É reflexo da nossa alimentação atual, né? Exatamente. Grande parte da Sim. população se alimenta muito mal. Aham. Tem muitas mulheres assim, mais assim, depois da menopausa que tem rosácea, dermatite, ou mais pessoas assim, Mais jovens, mais mais jovens, jovens, exatamente. tá vendo? Um reflexo da nossa alimentação mesmo, né? Dessa Exatamente. faixa etária. Estão falando aí para falar dos probióticos e existem várias cepas, a Hanna vai falar melhor, Sim, mas existem várias cepas e de acordo com cada necessidade, essas cepas podem ser trocadas, né? sim. Gente, eu sempre faço isso de forma individual, porque existem diversos tipos de cepas, diversos tipos de lactobacilos, de bifidobactérias, que são tipos de bactérias que a gente coloca ali. Mas uma coisa que é legal, né, se você fala assim, não para você consumir sempre, mas que tem ali uma quantidade de bactérias legais, é o kefir que você pode fazer em casa, né, que muita gente conhece, né, que são aquelas, tipo, umas sementinhas ali, né? Que você faz é, uma colonização como se fosse um iogurte, né? E você pode utilizar. Isso também é individualizado, né? Não é todo mundo também que pode utilizar o kefir, não. O kombucha é uma bebida que é fermentada a partir do chá verde, que você encontra em lojas de produtos naturais, né? Que também tem uma quantidade muito legal de bactérias benéficas para o intestino. Então, alguém perguntou aqui, a Elizabeth, por quanto tempo eu posso usar os probióticos? Eu não gosto de sempre deixar o corpo com o mesmo tipo de cepas, com aquelas mesmos lactobacilos, porque o Porque nosso até não organismo responde. ele se acostuma e ele acaba não respondendo depois de um tempo. Então é legal a gente fazer essa troca, deixar se você usou ali por 1, 2 meses, depois deixa um momento para o seu corpo produzir as próprias bactérias, né, de forma ali natural. Depois a gente volta com essa suplementação. Outra coisa que é interessante é você mudar primeiro os seus hábitos. Eu sempre faço uma analogia bem legal, que imagina se você tá com a sua casa toda bagunçada. Uma sujeira tá na sua casa. Se você pega um monte de móveis novos, bonitos, que você acabou de comprar na loja e você põe e arruma essa sala, não vai ficar muito legal. É a mesma coisa no nosso intestino. Você precisa primeiro limpar esse intestino. Então, você precisa de tirar os alimentos que são inflamatórios, que a gente falou. Você precisa de colocar os alimentos que são legais, que são anti-inflamatórios, para depois você colocar esses móveis novos, que são os lactobacilos. Muita gente, às vezes, utiliza um lactobacilo assim, de cara, no começo, e Forma acaba assim, aleatória, né? de aleatório. Tô com rosácea, tô com dermatite, vou tomar um probiótico aqui, sem mudar a alimentação, sem não estar mudando os hábitos. Acaba que o paciente ele pode ter até respostas ruins. E isso é uma frequência, tá, no consultório. Às vezes o paciente começa a ter muito gases, começa a interferir na função intestinal dele, porque não adianta. Você precisa, é um conjunto de fatores, entendeu? E sempre, a base do nosso tratamento sempre vai ser alimentação. Até a doutora Thalita, né, pergunta e associa com Super. isso. Porque, gente, Todos, porque faz diferença. Atividade física, alimentação. sim, Alguém perguntou exatamente. aí sobre o horário. Você tem preferência, Hanna, de horário para prescrever? Eu gosto mais de utilizar à noite, né? Sempre quando o seu corpo ali ele tiver já um pouco de você vai sempre esperar ali umas 2, 3 horas depois do seu jantar,
quando já tiver um pouquinho já de repouso ali no seu estômago, né? A sua absorção vai ser um pouco melhor. E uma coisa Uhum. legal, gente, normalmente quando a gente faz a manipulação do probiótico, sempre manter na geladeira. Eu sempre falo isso com os pacientes. Não é que seja ruim, mas eu prefiro manter na geladeira para conservar melhor as bactérias. Ainda mais às vezes em colatina, aqui um calor, né? Pode Uhum. ser que mate as bactérias todas. Mas não Eu não que. sabia. Eu falo assim, não que seja ruim elas morrerem, porque elas atuam também até mortas, Uhum. esse tipo de bactérias. Mas eu prefiro mantê-las sempre em geladeira, porque elas conservam por mais tempo. Mesmo na cápsulazinha, né? Ela é muito sensível. E aí muita gente fala assim, Hanna, um tipo de probiótico, o Yakult, eu não posso tomar, não? Muita gente já utilizou o Yakult. Gente, o problema do Yakult é que a quantidade, primeiro, de probióticos que tem ali é muito pequena, não é assim, nossa, surreal de bactérias. E a quantidade de açúcar é gigantesca. Então, você tá o quê? Ajudando de um lado e piorando totalmente de outro, porque é lotado de açúcar aquele negócio. Por Se isso que não é for tão. açúcar, se não for açúcar, é adoçante, né? Que eu sempre falo isso com os pacientes, né? Muita gente tem essa dúvida. Fala, Hanna, eu tirei totalmente açúcar, tudo eu uso adoçante. Gente, adoçante tem que tomar cuidado também, porque o adoçante, ele é super também inflamatório para o nosso intestino. Não é uma coisa para você ficar usando, eu uso sucralose, eu uso não sei o quê. Se você for utilizar o adoçante, tentar usar o adoçante que é mais natural, o stevia. Hanna, mas é horrível, é amargo. Por quê? Não é para você utilizar sempre, né? Exatamente. E, e aí a outra sobre rosácea. Rosácea também é uma doença inflamatória que chega muito no consultório. Para quem não conhece, rosácea é uma doença inflamatória crônica. Geralmente é um vermelho, uma vermelhidão que dá nessa região da face. Pode dar só um vermelho que vai e volta, pode ser um vermelho que já é fixo, pode dar algumas lesões semelhantes à acne, inclusive. Às vezes o paciente chega Entendi. no consultório achando que é acne e quando eu vou investigar, na verdade é uma rosácea. E ela Uhum. tem ligação direta, por ser uma doença inflamatória, tem ligação direta com a inflamação intestinal. E além disso, Sim. vários pacientes que têm rosácea têm algumas doenças gastrointestinais associadas. Uhum. Colite ulcerativa, doença de Crohn, gastrite. Então, muitas Sim. vezes, quando a gente trata essas doenças gastrointestinais, a rosácea melhora, entendeu? Então, às Isso, vezes, gente. não é só questão de passar um creme, passar um tratamento Sim. para rosácea. Se não tiver legal ali o intestino, às vezes não responde tão bem, né? Sim, eu vejo muitas das minhas pacientes, né, que têm doença inflamatória intestinal, que têm ou doença de Crohn, às vezes síndrome do intestino irritável, que é bem clássico, assim, tá correlacionado com rosácea. E quando elas têm uma melhora no intestino, começam a ir ao banheiro todos os dias, começa a não ter aquela diversificação, né? Um dia ou eu tô constipada ou eu tô com diarreia. Quando ela Uhum. começa a melhorar, né, as fezes ali, o formato das fezes, a melhorar a digestão, a absorção de nutrientes, ela tem uma resposta muito melhor. A rosácea, ela tem cura, assim, ou é só, ou Controle. é só um controle, Controle. né? Exatamente. Ela pode ir e vir. Inclusive, tem uma coisa interessante, não sei se você conhece isso, em relação à alimentação. Tem alguns alimentos que eles desencadeiam uma reação que chama flushing, que é esse Uhum. vermelho que dá na pele. Sim. Que geralmente são alimentos ligados à cafeína. Assim, café, refrigerantes à base de cafeína, Uhum. pimenta, bebidas Pimenta. alcoólicas. Então, isso tudo Sim. pode desencadear esse flush e com o tempo e o consumo desses alimentos, isso pode ir agravando. Mas é de paciente para paciente. Tem paciente que não tem essa Não correlação. sente, né? Então, eu sempre falo dos alimentos e peço ao paciente para observar se é o caso dele, né? Uhum. Sim, com certeza. A Renata falou aqui, o kefir é legal consumir? Não sei se era uma pergunta ou se era uma afirmação. Mas, gente, igual eu falei, o kefir ele é interessante, mas tem que avaliar individualmente.
eu vejo que no kefir, igual quando a gente faz ali uma suplementação de uma cápsulazinha, eu ou a doutora Thalita, a gente coloca o que a gente quer de lactobacilos, né, de bifidobactérias e a quantidade exata. Às vezes, num kefir que você faz na sua casa, você não consegue saber exatamente todas as bactérias que tem ali. Então, isso pode ser, para algumas pessoas, pode ser ruim. Ajuda sim você ir ao banheiro, né? Melhora a sua função intestinal, mas tem que observar a questão da sua pele também, tá bom? Sempre faz essa correlação. Utilizei um dia, o que eu estou sentindo? Mas eu vejo que o kombucha, sim, tudo você tem que avaliar individualmente. Mas eu vejo que o kombucha tem uma resposta melhor. As pacientes, né, sentem, além da melhora do intestino, observam uma melhora mais na pele do que com o kefir, tá bom? A Rose perguntou, e os pré-bióticos? Sim, os pré-bióticos são excelentes também para o intestino funcionar e isso melhora também a pele. Tanto que no plano alimentar, né, na dieta, a gente acrescenta fontes de pré-bióticos, né? Principalmente igual a banana verde, né? A biomassa de banana verde é um alimento legal da gente acrescentar ali, porque ele ajuda no regulamento do intestino. A gente pode acrescentar uma aveia, né, que é uma fibra também muito importante, então ela ajuda também nessa regulação. A gente pode acrescentar o cacau também, ele também funciona como um pré-biótico. O alho, a cebola são super, super pré-bióticos, gente. Até às vezes a casca da cebola, você pode utilizar ela, cortar ela bem fininha e utilizar numa farofinha ali com uma farinha de amêndoas, né? Alguma coisa assim. Ela é super, super pré-biótica também. É bem legal. Perguntaram aqui sobre queda de cabelo. Causa. Muitas, gente, muitas. Não dá. Eu Muitas estaria causas. aqui, teria que ser uma live só para isso aí, tá? Então, assim, causa Sim. de queda de cabelo tem várias. E deficiências nutricionais é um subtipo de queda do cabelo, que é um eflúvio telógeno. Então, Aham. deficiências, pessoas que fazem dietas às vezes muito restritivas ou Restritivas. passam por alguma doença que causa uma deficiência nutricional, e aí englobam vários nutrientes, ferro, ferritina, nos exames que a gente avalia, vitaminas do complexo B, zinco. Sim, Então, tudo isso eu avalio nos exames para investigar se é esse caso, fazendo link aqui com a alimentação, exatamente. né? Mas queda de Sim, cabelo é um mundo à parte. No final, inclusive, a gente vai falar sobre alguns nutrientes que ajudam a fortalecer os cabelos. sim, sim. Mas é igual a doutora Thalita falou, tem que avaliar os seus exames, avaliar a questão hormonal, né? Tem que avaliar um monte de fatores. Às vezes até alguma medicação que o paciente utiliza pode interferir. Tem muitas, muitas questões, gente. Tem que avaliar Aí é realmente individualmente. uma live à parte. É, quem sabe a gente faz uma live só sobre queda de cabelo. Pois é, vou pensar nisso. Ainda mais nesse pós-Covid, né? Muita gente tendo queda de cabelo, Mas é, muita. muitos pacientes. Ana, meu Deus, estou perdendo todos os cabelos da Vou cabeça. ficar careca, é isso que eles falam. Sim, Gente, pra vocês ficarem tranquilos, vai passar. Se for o pós-Covid, vai. somente isso, vai passar. Sim, vai. Mas eu falo assim, tem que cuidar também da alimentação pós-Covid, né? Porque às vezes a pessoa perde ali um tempo o olfato, o paladar, então tem que aproveitar para você tentar se alimentar bem, mesmo sem apetite, né? Consumir boas fontes de frutas, legumes, verduras, que tem bastante potenciais anti-inflamatórios, antioxidantes que vão ajudar na sua recuperação. Consumir uma boa ingestão proteica também em todas as suas refeições, seja ali, né, um ovo, seja um frango, seja um peixe, né? Porque essas proteínas, elas vão interferir na sua recuperação, mas é uma coisa também que eu vou falar, né? A proteína, ela interfere na produção de colágeno. Não é só tomar um colágeno que tá tudo certo. É importante que você também consuma boas fontes de colágeno para você fazer essa reparação no seu corpo, né? E, e é isso tudo aí.
E em relação à acne, que, né, que a gente falou um A gente pouquinho meio que já aí, falou, né? já falou. Mas vamos lá dar uma recapitulada. A acne também é uma doença inflamatória e ela eu acho que é uma das, como eu atendo muito no meu consultório, é uma das principais que eu vejo com relação direta com a alimentação. Esses alimentos Sim, que você citou, que eu falei também, né, de carboidratos de brancos, né, farinhas brancas, de alto índice sim, glicêmico, o açúcar e o leite, os derivados de leite são os principais que eu observo e estudos mostram relação a isso. O amendoim que uhum, você falou, os pacientes falam, mas sim, ainda não tem nada muito elaborado na literatura, mas sim, os outros a gente já tem. Então, exatamente. esses alimentos, por gerarem é, aumento de insulina, Pico aumento da de insulina, né? TSH1, exatamente. Sim, Eles agem lá na pele, aumentando a produção de sebo. Isso obstrui os poros, que faz aumentar a proliferação de bactéria e gerar acne. Então, sim. principalmente pacientes, às vezes, mais jovens, adolescentes. Então, as mamães aí que estão assistindo, às vezes o adolescente tem uma alimentação muito ruim. Então, tem que Sim, melhorar essa parte juntamente com o tratamento dermatológico para ter uma melhora, né? E aí, nesse caso exatamente. aí, às vezes eu acrescento um probiótico junto, até porque muitas vezes a gente tem que entrar com um tratamento de antibiótico Uhum, viral, então, sim, para tentar não danificar tanto a flora intestinal desse paciente, eu gosto de fazer essa associação. isso aí. É uma coisa que eu também sempre falo com o paciente. Se ele está usando, às vezes é uma pergunta frequente, né? Ana, se eu estou usando um antibiótico, eu preciso tomar probiótico já? Eu falo assim, depende. Eu sempre, segundo os estudos, é melhor você, se você, quando você utilizar o antibiótico, né? Se você precisar utilizar ele por causa da acne, por alguma situação, se você tiver sintomas gastrointestinais, se ele te gerar uma diarreia, principalmente diarreia que sente, né? Ali alguma distensão Uhum. abdominal, alguma coisa assim, eu gosto de utilizar o probiótico já em conjunto com o antibiótico. Desde o Se início. você, desde o início, se Uhum. você não tem sintomas gastrointestinais, você faz ali a utilização do antibiótico e quando você finalizar, você começa a utilizar o probiótico. Tem estudos que mostram que é melhor a até a resposta, né, para o organismo, Exatamente. entendeu? E a Elizabeth perguntou aqui, e o melasma seria deficiência de alguma vitamina? Infelizmente, não. Se fosse isso, estava perfeito Tava e fácil. conseguiríamos resolver facilmente. Sim. Melasma é uma doença que não tem cura, infelizmente. Até hoje a gente não conseguiu descobrir nenhuma cura. Então, mas tem tratamento, tem controle, é, tem várias influências, vários fatores. Tem fator hormonal, exposição solar e a luz, luz azul que a gente chama, que são as luzes de computador, de televisão, Sim. fontes de calor também, muito próximas ao rosto, tudo isso influencia, né? Então, assim, não Aham. tem nenhum nutriente, falta de nutriente específico. Tem alguns nutrientes antioxidantes que vão ajudar, né? A gente também vai citar esses antioxidantes aqui. Então, ajudam na melhora. Inclusive, às vezes, eu até prescrevo antioxidante em cápsula para aumentar Uhum. aí essa fonte de antioxidante oral, mas nenhum nutriente específico é o causador aí do temido melasma. Sim. Eu vejo, ô, Thalita, que muita gente às vezes trabalha num local fechado, assim, com a luz, né? E ela acha que não precisa de usar protetor solar, né? Eu já ouvi muita gente Não, falando isso. E eu vejo você demais. falando, né, que tem que usar, mesmo se você tá numa luz aqui, né, qualquer Exatamente. horário. Porque várias pessoas ainda não entendem o protetor solar para o sol. E aí a pessoa não Uhum, entende, ah, trabalho em ambiente fechado, não preciso. Mas hoje em dia a gente tem vários filtros solares, não são todos, mas vários filtros uhum. solares que protegem contra as luzes visíveis, né? As luzes Olha que azuis legal. celular, computador, luzes de ambientes internos, né? E Sim. então, principalmente para facilitar, os filtros solares com cor. Eles têm uma Uhum. barreira.
de óxido de titânio, óxido de zinco, que fazem essa proteção. E tem alguns filtros solares que chamamos de físico, que são uma classe específica que também faz essa proteção. Então, em pacientes com melasma, principalmente, que respondem muito a esse tipo de luz, precisa ter regularidade no protetor solar, com cor ou esses Sim. físicos, né? Aham. Não, legal. A Fabi perguntou: tenho candidíase e trava meu intestino total. Fabi, eu vou falar sobre candidíase quinta-feira, tá bom? Vou dar muitas dicas, vou falar sobre alimentação, que é melhor para isso, o que que você tem que evitar, mas tem total correlação com o intestino mesmo, totalmente. E aí a gente vai falar sobre alguns nutrientes que são importantes, né, para a gente fechar nossa live. Alguns nutrientes são importantes nesse processo. Eu gosto muito, gente, do zinco. O zinco, ele é um nutriente que ele tem uma ação cicatrizante, principalmente, né? Eu vejo ele como um acelerador mesmo do processo de cicatrização da pele. Ele está muito correlacionado com a nossa imunidade também. Por isso que muita gente falou sobre zinco, né? Tem Nessa falado época do sobre Covid nessa aí, época de Covid. Você observa quando você compra, às vezes, até aquelas vitaminas C, né, em farmácia, associado tem com... sempre um pouquinho associado a zinco, porque ajuda na absorção, mas ele também está ligado à nossa imunidade. Então, e ele influencia muito, né? Eu vejo na nossa pele, principalmente, na saúde da nossa pele. E A cabelo e própria. unhas. Fortalece muito cabelo e unha. Sim, é muito interessante. Eu vejo uma deficiência frequente nas mulheres, né? Sempre está próximo ali do mínimo a quantidade de zinco. Então, é bem frequente a suplementação mesmo, mas vocês têm que fazer também, procurar a sua dermato, procurar o seu médico, seu nutricionista e avaliar também, gente, fazer exames com frequência. Tem gente que faz exame assim, uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos. Você tem que avaliar como que tá seu organismo, não é só, ah, né, Exatamente. só viver, não. Exatamente. O zinco, inclusive, é um dos exames que eu solicito para avaliar alguns tipos de queda de cabelo. De queda também, né, de cabelo. Sim. E eu observo bastante frequência no consultório também da deficiência dele. Um alimento que tem bastante, né, são as carnes, a lentilha, as amêndoas, a semente de abóbora é um alimento que tem bastante zinco, assim, que eu gosto muito. Que ela, você pode comprar, ela é bem crocantinha, você pode pôr na salada, numa fruta que você for consumir. Às vezes a pessoa não gosta muito da semente de abóbora, você pode acrescentar ela dentro da granola, né? E compra uma granola, acrescenta ali dentro dela e você pode utilizar para fazer, né, para colocar ali na fruta que você for consumir, e fica uma delícia. Eu Outro faço. nutriente muito você faz isso? Uhum. A gente gosta de fazer a granola aqui em Eu faço a casa. E granola aí, salgada. Aí eu coloco. legal, Uhum. sim. Mesmo se for, fala assim, se fizer uma granola, né, caseira, eu já vi o Samuel fazendo a granola, gente. Gente, Ele é vocês precisam craque na ver. cozinha. Ó, quem não segue a doutora Thalita, segue que ela tem um filho, uma fofura, coisa mais Só por linda. ele já vale a pena Só seguir. por ele vale a pena seguir, coisa mais linda. Mas outro nutriente que eu gosto muito é a vitamina C, que é tão falada para a pele, né? Muita gente Uhum. utiliza, né, mesmo vitamina Já C na gosto. pele, mas o consumo de vitamina C, porque é um alimento que é um potente antioxidante, ele tem ação também rejuvenescedora, né, que é anti-inflamatório também para nossa pele, principalmente das frutas cítricas, né? Todo mundo sabe, chupar uma laranja, né? Um kiwi, um abacaxi, o suco de acerola tem muita vitamina C, mas tem alimentos que são diferentes que a gente não conhece, mas como a couve, a cenoura, que são riquíssimos em vitamina C também. Então é legal que nos alimentos naturais você encontra vários nutrientes em conjunto, né? Aproveitando aí o antioxidante, eu queria falar um pouquinho, explicar. Porque muito se Sim. fala em antioxidante, muitas pessoas não sabem, né, o que que é, para que que serve, por que que a gente tem que usar isso. Então, assim, os alimentos antioxidantes são importantes porque eles combatem os radicais livres. Radicais Uhum. livres são substâncias nocivas produzidas, né, por inflamações, por doenças, por tabagismo,
má alimentação, exposição solar excessiva. Então, tudo isso produz esses radicais livres e são substâncias nocivas ao nosso organismo. O que que eles fazem? Mutação nas nossas células, aumenta as chances de câncer, Sim, envelhecimento precoce, doenças autoimunes. Então, tudo isso está relacionado com o excesso de radicais livres. E como a gente combate o exatamente. radical livre? Com os antioxidantes. Por isso que a gente bate Antioxidantes. tanto na tecla da alimentação rica em antioxidante. Sim, exatamente. Outro nutriente muito legal é o ômega 3, que eu já até falei um pouquinho, né? O ômega 3 encontrado no azeite, no abacate, nas castanhas, né? Nos peixes também, principalmente os peixes de profundeza. Atum, sardinha, o salmão. Nem sempre o salmão daqui, né, gente? Mas que é um salmão de cativeiro. Mas o salmão é um alimento que naturalmente ele tem sim ômega 3 e ele também, o ômega 3 ele é potente anti-inflamatório. Às vezes as pessoas utilizam ômega 3 só para reduzir colesterol, para proteger o coração, mas ele é anti-inflamatório para o nosso organismo. Para a questão das acnes também é interessante, que Sim. atua como anti-inflamatório. É Tem vários anti-inflamatório para o... estudos, inclusive, de como tratamento da acne mesmo, Sim, suplementação em doses mais altas ali do ômega. de ômega 3, Uhum. sim. E Tratamento. igual a Thalita falou, né? Pode ser também pela suplementação, não só com a alimentação, mas a suplementação também. Outro nutriente, colágeno. Muitas Famoso. mulheres, o famoso, né? Todas as mulheres chegam no consultório, Hannah, posso tomar colágeno? Falo, calma aí, vamos ajustar essa alimentação primeiro. Porque o que faz, gente, a produção de colágeno no nosso corpo naturalmente, né, é proteína e vitamina C, né, em conjunto. Então a gente precisa reajustar também a sua alimentação, adequar a sua ingestão proteica durante o dia, ajustar a quantidade de vitamina C que você está consumindo, ou até suplementando, para você primeiro reajustar isso. Mas é uma suplementação que você costuma fazer, doutora? Então, colágeno oral é bem polêmico, né? O que que eu Aham. faço de rotina? Meus pacientes sempre querem tomar. Só que eles vêm com a Sim. expectativa de tomar o colágeno e ter uma pele sem ruga, de Não, melhorar os acabou sintomas. o pé de galinha, né? Exatamente. Isso não vai acontecer com a suplementação oral de colágeno, gente, né? Então, Sim. assim, o que que eu oriento no geral? Pacientes que vão fazer algum procedimento que vai estimular o colágeno, né? Um bioestimulador de colágeno injetável, né? Algum MMP, alguma coisa que vai estimular o colágeno. Aí, nesses casos, eu sim associo o colágeno via oral por um período, em torno de 3 meses, geralmente. Depois disso, Uhum. eu suspenso. Eu suspendo. Porque não vejo benefício assim visível. É um custo, um bom colágeno tem um custo alto. Na farmácia vocês Sim. encontram vários tipos de colágeno, mas a maioria Uhum. não é bacana. Eu vi alguém perguntando aí sobre Verisol. Verisol é um bom tipo de colágeno, sim, Sim. tá? Então, A gente mas não é gosta qualquer um. bastante, né? Exatamente. Então, não é qualquer colágeno, tem que ser um bom colágeno. Um bom É, colágeno tem um custo elevado. Então, às vezes, você sim. vai ter um custo elevado por um benefício muito pequeno. Então, em Uhum. alguns casos, em algumas suplementações, aí sim eu entro com esse colágeno oral por um período, mas não há de eterno. A não ser que o paciente tenha um orçamento ilimitado e aí queira investir nisso aí, ok, não vejo problema. Mas eu acho Sim, que não é o investimento inicial ali que vai te trazer algum resultado visível. exatamente. Né? Eu gosto bastante também, mas eu sempre avalio o paciente. Eu sempre explico para as pacientes, né, que não é uma coisa que vai fazer um milagre ali, né? Você utilizou, tem Exato. muitas outras suplementações, outras coisas que você pode utilizar que são muito mais interessantes. Igual a gente falou, o próprio ômega 3, que às vezes é um suplemento que é mais em conta do que um colágeno bom e que é anti-inflamatório, que tem vários benefícios para várias áreas do seu organismo, né? Até o Vanildo falou, né? O Eu ia ômega 3 falar tem uma função muito interessante, até a questão hormonal. Uhum. Exatamente, né? Na regulação de testosterona. Então, isso já acaba impactando em várias esferas no nosso organismo.
A Elizabeth falou, me disseram que a coenzima Q10 é melhor que o colágeno. Ah, São gente, eu coisas gosto muito. diferentes. São coisas diferentes, né? Eu gosto bastante da coenzima Q10, mas também a gente vai avaliando ali, né? Mas ela é muito, muito interessante, essa enzima, né? Para o nosso organismo. Para antioxidante mesmo, né? Feito contra radical livre, é Sim, bacana. ela é Então, bem são coisas interessante. diferentes. Não dá para comparar ali. É. E para a gente fechar, mais dois nutrientes que eu gosto bastante, né? Vitamina E, gente. Vitamina E também ela ajuda, né, no combate a radicais livres. Eu gosto bastante, né, da vitamina E. Não é sempre que a gente consegue utilizar só pela alimentação, mas a gente consegue sim, principalmente alimentos que tenham gorduras, porque ela é uma vitamina lipossolúvel. Então, na semente de abóbora a gente tem um pouco de vitamina E, nos peixes mesmo, nos ovos, né? A gente tem uma quantidade de vitamina E. Às vezes tem muitas, eu vejo que tem muitos produtos que tem óleo da semente de uva, né? Algumas Tem, coisas assim tem. que tem uma Hidratantes. quantidade nos Tem ação hidratantes, né? Que tem uma quantidade bem legal também de vitamina E e ela tem ação antioxidante potente. a gente usa muito combinado com vitamina C, principalmente de uso Sim. tópico, né? Para Uhum. melhora da qualidade da pele, antioxidante, no melasma é interessante. Só tem que ter cuidado que ela é um pouquinho, muitas vezes, ela é um pouco mais oleosa e aí pode causar Sim. acne em alguns pacientes. Como eu falei, ela é uma vitamina lipossolúvel, É, igual a vitamina K, a vitamina D, né? Então tem que dosar ali, né? Por causa que até a maioria das fontes dela são mais oleosas, né? Tem mais gorduras na base, né? Os ovos, os peixes, então tem que fazer um controle ali do consumo. A Elizabeth falou, gosto muito de óleo de gergelim. Eu falo assim, gente, a questão dos olhos é a questão de não usar em excesso, né? Eu falo sempre você ter um controle na utilização. Eu gosto muito de usar eu uso o óleo de gergelim também, mas tem que ter um controle na quantidade desses óleos também. Como a gente está falando, né? As gorduras, mesmo que elas forem boas, gorduras interessantes para o seu organismo, é importante você dosar essa quantidade. E o último, para a gente fechar, que não está dando quase nosso tempo aqui, tô vendo. é o beta-caroteno, que é um antioxidante potente, também que combate a radicais livres. E ele está principalmente ligado a alimentos mais alaranjados, avermelhados, né? Como o tomate, como a cenoura, como a abóbora, a cerola, né? Na manga também. E é bem interessante da gente acrescentar também, porque o beta-caroteno ele é muito importante para a saúde da nossa pele, né? Então, o beta-caroteno é famosinho aí pelo bronzeado, né? Ele realmente Isso, ajuda na produção de melanina. Então, principalmente agora no verão, as pessoas querem ter um bronzeado mais saudável, eu indico o consumo, né, de alimentos com beta-caroteno. E além disso, ele faz uma proteção do nosso DNA, né, contra a irradiação solar. Então, ele tem uma olha ação que legal. muito bacana. Nossa, muito top. Amei. Essa eu não sabia, não. Aí, ó, a gente sempre aprende alguma coisa. Sim, claro. Aprendi um monte de coisas nessa live. Gente, eu quero convidar vocês para terça-feira, dia 8 de fevereiro, 8 horas da noite, para o workshop do intestino funcional. Lá eu vou falar sobre várias coisas sobre o intestino, ajudar vocês a irem ao banheiro todos os dias. Isso vai impactar, eu falo, em várias situações, na sua pele, no seu cabelo, nas suas unhas, vai impactar no seu metabolismo também. E eu quero deixar esse convite para vocês. Sigam também a doutora Thalita, me sigam também, os Sim, vamos seguidores trocar dela que estão na seguidores. live, me sigam também. É, muito conteúdo legal, né, no nosso Instagram, conteúdo gratuito de qualidade e que é Exatamente. A gente faz muito, para vocês, né? sim, que é muito bacana, né? Mas, doutora Thalita, obrigada pela live, obrigada por ter aceitado o convite, fiquei muito feliz. Futuramente vamos fazer mais. Adorei, vamos mesmo, Eu tá? Eu acho que a gente tem também. muito assunto aí para trocar.
Sim, com certeza. A dermatologia, né, e a nutrição tem toda a correlação, né? Andam juntinhas. Sim, obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. E é isso. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau.